Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite este tema: Jesus ou porcos? Em Mateus capítulo 8, verso 34, está escrito o seguinte: Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram com insistência, isto é, teimosamente, eles aconselharam, instruíram a Jesus que fosse embora da terra deles. Interessante. Então, o que é que nós lemos aqui? Repare bem nas palavras que eu destaco ali. Então, isso se refere a um assunto anterior. Agora, todos, aqui não está alguns, mas aqui aparece todos. Todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. Por qual finalidade? Pedir para que ele fosse embora daquela terra. Na verdade, nós estamos falando da região de Gadara. Gadara. Em algumas versões antigas, era a região dos Gerazenos. É isso mesmo. Ai, confusão. Então, eles pediram como? Com insistência. E isto quer dizer o quê? Teimosamente, dando conselhos e instruções. Significa que eles, em frente a Jesus, começaram a dar as razões do porquê ele deveria deixar aquela região, tá? Então eles começaram a insistir e dar as razões pessoais para que Jesus saísse daquele lugar. Eu chamaria isto justificativas para não permanecer com a verdade. É o que muitos fazem. Então, vamos lá. Vou colocar alguns textos e nós vamos comentar sobre isso. Deus sempre nos adverte acerca do quê? Das nossas escolhas. Por quê? Porque Deus nos deu o livre arbítrio. Você escolhe. Passe a câmera para mim um instantinho. Você escolhe se quer servir a Deus, você escolhe se quer escolher, ou se quer andar no caminho da bênção ou da maldição, da vida ou da morte. Isso é tão claro na Bíblia, quando Deus diz: eu coloco diante de vocês o caminho da vida e da morte. E então Deus diz assim: escolham o caminho da vida. Correto? Você já parou para pensar o que isto quer dizer? Deus, ele tem ciência do que acontecerá com a sua vida se você escolher o caminho da morte. Como ele também tem ciência do que acontecerá com você
caso escolha o caminho da vida. Por isso, sempre antes da sua escolha, pode ter certeza, Deus sempre aparecerá na sua vida para alertá-lo, para inspirá-lo, para influenciá-lo a tomar a decisão correta. Querem que eu te dê um exemplo bíblico? Vou dar. Quando Caim estava prestes a matar seu irmão, ele ficou entre dois caminhos, da vida e da morte. Antes que ele executasse os seus planos, Deus veio a ele: Caim, você precisa enquadrar, vamos chamar assim, o teu coração. Dá para entender o que eu estou mostrando a vocês? Caim, você está para cometer algo errado, mas sabe por que você está com toda esta amargura? Porque aquilo que você fez não foi correto, tá? E agora você quer tomar uma atitude pior do que você fez lá atrás. O que Caim fez? Ele fez algo que não representava a verdade nos planos de Deus. Vamos pensar assim por enquanto. Não falava sobre a morte futura de Jesus. Abel ofereceu um sacrifício que representava a morte de Jesus no futuro. Então Deus se agradou do sacrifício de Abel, mas não se agradou do sacrifício de Caim. E então Deus se agradou da vida de Abel, mas não se agradou da vida de Caim. O resultado de uma pessoa abandonar a verdade é essa: ele vai se afundar. Com certeza vai. Foi o que aconteceu com Caim. E repare que Deus é tão bom, que antes de Caim tomar esta posição, Deus o avisou para que mudasse. Por quê? Existe um outro detalhe na vida de Deus. Deus é soberano, mas Ele sempre está disposto a dar uma oportunidade à pessoa quando esta quer mudar. Querem um exemplo? Deus disse: vou destruir este povo. E Moisés disse: Senhor, não faça isso. Por amor do teu nome. O que as pessoas vão pensar de ti? Veja, Moisés, ele não orou para que Deus não destruísse as pessoas, mas para que Deus honrasse o seu nome. E então Deus disse: muito bem, por causa de você, Moisés, da sua oração, digamos assim, eu não destruirei este povo, mas eles não entrarão na terra prometida. Percebe? Deus, Ele pode mudar sua atitude? Pode, porque Ele é Deus. Ele faz o que quer. Vamos parar com essa brincadeira de encaixotar Deus e achar que Ele não pode fazer o que Ele quer. Ele pode. Se Ele quiser agora mandar um fogo dos céus aqui, um raio que atravessa esse teto e me atinja, acabou. Já era, o Walter já era. Morrerei assim. Ele é Deus. Ele permitiu que os apóstolos morressem decapitados, enforcados pelo fio da espada e apedrejados. Deus não permitiu que João sofresse esse tipo de coisa. Enfim, Deus é Deus.
Ele faz o que quer. E nós, crendo na sua soberania, confiamos nele, porque nossas vidas estão nas suas mãos. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sejamos homens e mulheres de fé. Então Deus intervém antes de nossas atitudes, para nos aconselhar, porque Ele está disposto a nos dar uma oportunidade. Ele sabe o que faremos, mas Ele sabe o que faremos também, caso nos arrependamos. Por que Deus nos dá uma chance do arrependimento? Pensa, por que Deus pede que nos arrependamos? Será que Ele está brincando com a nossa fé? Será que Ele está brincando conosco? Deus nos criou para nos transformar em brinquedos nas suas mãos? Se Deus está pedindo que você se arrependa, olha, o microfone eu preciso de um pouquinho mais para mim, o Felipe, porque eu estou perdendo a minha voz aqui, ó. Eu já não tenho mais o estômago, não tenho mais aquela força abdominal e muscular. Então, preciso de ajuda aí. Felipe, valeu, hein? Gente, e agora onde eu estava? Já não lembro. Deus, é que eu me arrependi de ter falado com o Felipe, né? Mas veja bem, por que é que Deus nos pede que nos arrependamos? Porque o arrependimento é uma chance de mudar. Deus programou uma ação, mas se você se arrepender, Ele pode agir de modo diferente com você. Mas e se Ele não quiser aceitar essa pessoa? Ele é Deus. Você se lembra de Saul? Saul é sempre o exemplo clássico. Samuel estava orando por Saul. E Deus disse a Samuel: pare de orar por este homem, porque eu já o rejeitei. Por quê? Porque Saul não queria se arrepender. E Deus viu isso na vida dele. Você está perdendo o seu tempo. Às vezes nós perdemos tempo com pessoas que Deus já rejeitou. Você pode ter certeza. E outras que nós pensamos que são rejeitadas por Ele, não são. Deus pede que nós insistamos e trabalhemos com elas, para a glória do seu nome. O importante não é você ficar sabendo, tentando entrar nas ideias de Deus, mas conhecer os seus planos para as nossas vidas, para a vida das pessoas, e dar a elas a mesma oportunidade que Deus nos deu. Então, Deus sempre trabalha para dar uma oportunidade às pessoas. E deu a Caim, correto? Agora, aqui em Gadara, aqui não, aqui é Pirituba, né? Mas lá em Gadara, Jesus está dando uma oportunidade àquelas pessoas. Mas o que eles fazem? Pedem que ele saia de lá. Então vamos voltar agora aqui ao texto no slide. Vocês entenderam o que eu disse? Tá bom. Deus sempre nos adverte acerca das nossas escolhas, pois são elas que determinam o nosso destino. Preciso que a câmera volte para mim de novo. Olha bem, Deus chama você. Você nunca iria a Jesus se Deus não tivesse chamado você.
Mas em Jesus, você irá determinar o seu destino por meio das suas escolhas. Por meio das suas escolhas. Tá? Vamos voltar. Penso que os obstáculos não são os nossos maiores problemas, mas as escolhas que neles fazemos. Jesus disse: se vocês tiverem fé, dirão a este monte: retire-se daqui e se lance ao mar, e assim se fará. São escolhas suportadas pela fé. Continuando, as nossas escolhas revelam o que nos é mais interessante, cômodo e rendoso, segundo o que agrada aos olhos, aos nossos desejos e sentimentos. Eu estou falando sobre pessoas, como elas escolhem. O ser humano, devido à sua natureza pecaminosa, devido a uma vida afastada de Deus, sempre vai procurar escolher o que é mais interessante ao seu momento, o que lhe é cômodo, rendoso, aquilo que agrada aos olhos, aos seus desejos e sentimentos. Pode ter certeza nisso. Sempre que você estiver apresentando algo para o seu filho, pode usar essa listinha aqui e você vai ver isso na vida dele. Mas tenha paciência, viu? Então, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é isso. Cuidado para que a luz que há em você não se transforme em escuridão, tá? Cuidado para que a luz que está em você não se transforme em escuridão. Por quê? Eu vou ter que ler um texto aqui, para que nós possamos entender a razão de todos os moradores de Gadara terem ido até Jesus e pedido que ele saísse das suas terras. E depois nós vamos aplicar isso às nossas vidas. Então eu vou usar um texto que está em Mateus, capítulo 6, versículos 21 ao 23, tá? Que faz parte do sermão da montanha, proferido ou pregado por Jesus. Então, verso 21, e vou colocar ali alguns comentários, correto? Se caso vocês não entendam, eu estarei à disposição de vocês, é só mandar via WhatsApp ou mesmo pelo Telegram. Eu, Fausto, poderemos ajudar vocês, tá bom? Pode ser, né, Fausto? Então, veja bem, só não peça dinheiro. Então, então vamos lá, esse pois tem a função de, porque, né? Ele está se referindo de novo a um assunto anterior, e eu coloco lá: onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Então eu digo, nos versos 19 e 20, que são os versos anteriores a estes, que representam o quê? O contexto desta fala. Jesus advertiu sobre a importância
de estarmos ajuntando riquezas espirituais e não somente materiais. Pois ele mostra, e eu destaco, o perigo eterno de depositarmos a nossa confiança em tesouros errados. Ele vai usar o quê? Ele está usando uma linguagem metafórica. O que é isso? Ele está fazendo uma comparação, tá? Com uma realidade, com uma verdade espiritual e moral, com algo visível. Então ele usa a figura de um tesouro para mostrar que o nosso verdadeiro tesouro não é aquele, não é o baú cheio de ouro, o que não seria nada mal, mas não é aquele. O nosso maior tesouro é o que ele nos dará na eternidade. Então ele diz: não deposite a sua confiança em tesouros errados. Muito bem. Aí ele diz: os olhos são como uma luz para o corpo. Então, ele vai usar mais uma metáfora. Por isso, aquele metaf, que está lá, significa metáfora, que é para você não esquecer, tá? Os olhos ou a mente é que indica ao corpo como satisfazer seus pensamentos e desejos. Então você olha, raciocina, sente, deseja e transmite ao corpo o quê? A ação. Porque a alma é a fonte dos nossos pensamentos, desejos e vontade, volição. Ela é que desperta o corpo para ações. O homem é composto de, segundo Paulo, o apóstolo, segundo a doutrina apostólica, em Tessalonicenses ele diz: corpo, alma e espírito. Por quê? Porque eu até coloquei um gráfico uma vez aqui a vocês. Deus é espírito, ele não é alma. Então ele só pode se comunicar com a nossa parte espiritual. Então ele habita onde? No nosso espírito. E a nossa alma é influenciada pela verdade que ele nos traz. É o nosso espírito que nos torna religiosos. O animal que nós chamamos irracional tem alma, mas não tem espírito. Por isso você nunca andando de carro pelas estradas do interior será capaz de ver uma vaca de joelhos pedindo, intercedendo pelo touro para que a procure. Então, veja bem, você nunca vai ver uma oração dizendo: Senhor, tenha pena desta vaca. Então, né, olha, mata aquele touro, né? Eu sou a vaca mimosa, vaca estrela, enfim. Aí, qual é o touro lá, como é que ele chamava? O bandido. Ó Deus, quebra a perna do bandido. Então vamos lá, veja bem. Aí, os nossos pensamentos, desejos e vontade são alterados, tá? Pela verdade, pela influência da verdade de Deus. E o corpo se torna subserviente do espírito e da alma. Mas quando você não quer ouvir Deus, imagine como serão os teus pensamentos, os teus desejos
e a tua vontade. O corpo não servirá a Deus, porque a alma não está sendo influenciada pelo Espírito de Deus no seu espírito. E então, você é uma pessoa que a Bíblia chama de carnal, mundana, que busca apenas os apetites deste mundo, tá? Então, não se apavore com isso, porque não é difícil isso de entender. Se caso queira, procura o Fausto. Então veja bem. Deixa ele acordado, ele é novo. Então os olhos são como uma luz para o corpo, a mente, né? A alma. Aí ele continua: quando os olhos de vocês são bons, esses são bons, é importante salientar, quando eles são úteis para Deus, para o reino de Deus, tá? Quando eles são úteis para uma vida sadia em Deus, todo o seu corpo fica cheio do quê? De luz. Não é que você vira uma estrelinha, a estrelinha de Jesus, não é isso, tá? Você não vai sair por aí como se fosse uma candeia, como se fosse uma lamparina, uma lanterna, tá? Brilhando por aí, não, tá? São suas ações, tá? Por isso Jesus está usando novamente aí, continuando a usar uma metáfora, uma comparação. Então o que ele está querendo dizer? Enquanto a mente de vocês permanecerem, enquanto as mentes de vocês permanecerem iluminadas pela verdade, e ainda poderia acrescentar, pela verdade divina e pelo poder do Espírito Santo, tá? E úteis para Deus, os seus corpos o glorificarão por meio do quê? De suas ações. Deixe-me dar um exemplo. Jesus disse assim: façam com que as pessoas, ao verem as boas obras que vocês fazem, veja, Jesus está dizendo, boas obras. Então as boas obras têm uma razão de existir. Quando as pessoas virem as boas obras que vocês fazem, permitam que elas as vejam e glorifiquem quem? O Pai de vocês que está nos céus. Correto? Então, por que nós precisamos praticar boas obras? Não são as boas obras do Velho Testamento, são as boas obras do Novo Testamento em Jesus Cristo. Para que? Com a finalidade de, com o propósito de, com o objetivo de as pessoas glorificarem a Deus, o nosso Pai que está nos céus. Entenderam? E o nosso corpo só pode obedecer a Deus caso os nossos olhos, a nossa mente esteja realmente sendo alimentado pela verdade e pelo poder do Espírito Santo. Caso contrário, somos apenas seres emocionais, tomando decisões irracionais, longe de Deus, puramente sentimentais,
sem nenhuma utilidade para o reino de Deus. Você toma decisões só por interesses próprios, para satisfazer, ou para se acomodar, ou para fugir de uma realidade, do sacrifício que Deus espera de sua vida. Então, continuando. Porém, se agora Jesus coloca uma condicional, se, isso é sério, se os seus olhos forem maus, veja bem, Jesus está pregando valores e princípios do reino para pessoas que querem segui-lo. Então esta mensagem é para nós, para você, para mim. Concordam? Se os seus olhos forem maus, isto é, inúteis, ineficazes para o reino de Deus, para Deus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se, outra vez, isso aí é muito importante, tá? Se a luz, repare, eu destaco, que está em você. O que é luz? A verdade, a presença de Deus, a presença de Cristo, tá? Em você virar escuridão, agora precisamos entender isso. Então vamos lá. Se o conhecimento e a experiência que vocês têm com a verdade divina, digamos, no seu interior, se transformar em algo embaçado, opaco, por enquanto, vocês vão reparar que Jesus está falando em opacidade. A verdade ainda, você a vê, mas ela está se nublando, ela está se apagando, neste ponto, tá? Se tornar embaçado, opaco, fazendo com que deixem de atentar às exigências de Deus e aos seus deveres para com Ele, vírgula, indica que nós vamos entrar na sequência. Então veja bem, se os seus olhos são inúteis para Deus, o que vai acontecer? A verdade que está lá dentro de você, ela começa a se desvanecer. É como se você colocasse num garfo uma dessas manteigas que você compra e pode deixar lá dentro, lá do invólucro dela, e leva na boca do fogão. O que vai acontecer? Vai derreter, vai sumir. Tá? A mesma coisa. Se você se torna uma pessoa inútil para Deus, você começa a fazer com que aquilo que Deus colocou dentro de sua vida comece a se tornar opaco, embaçado, a se desvanecer. Então vamos para frente. Então, olha o que Jesus disse. Deixa eu voltar um instantinho. Repare bem. Ele diz: se os seus olhos forem maus e o seu corpo ficará cheio do quê? Escuridão. E a palavra escuridão que ele usa aqui significa opacidade. Tá? Então, é algo que você está olhando e você tomou banho no banheiro e quer olhar a cara no espelhinho. Está tudo embaçado, não é isso? Aí você pega a toalha e começa a passar lá,
Não é isso mesmo? Porque você quer olhar. Muito bem. Agora, é isso que ocorre. Então, como será terrível essa escuridão, caso você não tome uma atitude séria? Essa opacidade se transformará numa coisa pior. Pior. Então, repare bem o que ele diz. Essa escuridão se tornará espessa a ponto de impedir qualquer claridade e não enxergar mais nada. A pessoa, neste ponto, se transforma em alguém cega para as verdades divinas. Por quê? Porque agora existe um segundo elemento aí. A verdade que antes era uma opacidade, ela se transformou em algo sólido, um objeto que impede a passagem da luz. E o segundo elemento é Satanás. Porque neste ponto você já não consegue mais acreditar na verdade como ela é. E agora, a sua mente, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o quê? O brilho da glória de Deus. Dá para entender? Tudo que você experimentará a partir daí, nada mais é do que teoria, experiência mental, e você desesperadamente passará a buscar experiências emocionais para suprir o que você deveria experimentar como verdade. Muitas pessoas na igreja não creem em Deus como deveriam crer, portanto são incrédulos. E o que eles fazem? Se enchem de atividades, procuram atividades sociais, eles preenchem cargos, mas quando você olha para a vida devocional dessas pessoas, elas não se preparam para aquilo que estão fazendo. Seria como eu, por exemplo, 5 minutos antes de chegar aqui, pegasse a Bíblia, um texto qualquer, e falei, bom, vou lá falar qualquer coisa. Deus vai me usar. Mas eu sou incapaz, pelo menos por hora, com a ajuda de Deus, de pensar desta maneira. Porque eu os trato com respeito. Vocês são filhos de Deus e merecem chegar aqui e ouvir os ensinamentos bíblicos com clareza e dignidade. Então, veja, a pessoa está aqui, agora o seu entendimento sobre Deus está opaco, e ela não faz nada. O resultado é que essa opacidade se transforma em algo espesso. É como uma tinta no espelho, não adianta mais passar toalha. E além do mais, existe uma influência de terror, porque você olha no espelho e não vê nada.
E então Satanás atinge o seu entendimento e principalmente o seu lado emocional. Aí você desaba. Aí você começa a enxergar o que não deveria enxergar. Você passa a enxergar o que não existe. Você se transforma numa pessoa insegura. Outros se transformam em pessoas cínicas, hipócritas, porque dizem estar enxergando o que não existe. Portanto, elas se aproximam a pessoas psicologicamente doentes, pois o que elas praticam beira a esquizofrenia. Elas conversam com quem não existe e ouvem quem nunca lhes fala. Então, quando eu faço uso destes versículos, agora eu começo a estar pronto para entender as razões de as pessoas rejeitarem a verdade de Deus, Jesus, e assim. Por quê? Veja bem, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Não é isso? Muito bem. As ações de Jesus e suas palavras em Gadara perturbaram muitas pessoas, correto? Perturbaram. E todos os moradores se reuniram, todos os habitantes se reuniram para mandá-lo embora. Então, fica claro ali que existia uma guerra entre a claridade ou a luz e a escuridão, entre o egoísmo e a abnegação, entre o dinheiro e uma vida de fidelidade e confiança em Deus. Eu vou explicar. O nosso texto base, quando as pessoas chegam a Jesus, ele finaliza algo que aconteceu entre os versículos 28 e 33, correto? Então, deixe-me posicionar melhor aqui. Então, quando eu penso nesse texto, eu coloco um mapa aqui. Então, o nosso texto, ele vem de um contexto, versículos anteriores. E eu peço que quando você tiver tempo, você leia atentamente todo o capítulo 8 de Mateus. Porque lá você vai encontrar, e eu coloco aí diante de vocês, que eu mandei antecipadamente as minhas notas e vocês as têm. Então vocês têm lá, nos versículos 1 ao 4 de Mateus 8, Jesus, depois de ele ter proferido o sermão da montanha, ele está aqui nessa região de Cafarnaum, ele está aqui, bem aqui nesse pontinho vermelho, vocês podem ver? Então ele está ali, e ele cura um leproso, ele cura um leproso. Aí vem um oficial romano, eu vou agilizando, depois vocês leem, que chega a ele e lhe faz um pedido. O meu servo, o meu empregado está em casa muito doente, ele não consegue se mexer na cama. O senhor pode curá-lo? E Jesus disse, vamos até lá. E ele diz, não precisa ir não, porque eu sou um oficial romano, e quando alguém me dá uma ordem, eu obedeço, e quando eu dou uma ordem, ele obedece, e as coisas acontecem. Dá uma ordem,
e o meu servo vai ficar curado. Jesus olhou para esse homem e disse: eu nunca vi tanta fé em Israel. Ele elogia este homem. Mas há uma coisa que Jesus declara nessa conversa que teve com ele. Realmente o rapaz foi curado. Mas há algo que me impressiona, que estão nos versículos 10 ao 12. Quando Jesus disse que quem deveria estar assentado com ele no reino, não estará, que é o seu povo. Pessoas do seu povo, que deveriam estar lá, não estarão. E pessoas que não são do seu povo, estarão com ele. Por quê? Escolhas. Más escolhas, boas escolhas. Quando eu olho para esta igreja, eu vejo aqui pessoas, eu fico imaginando, quem estará sentado com Jesus e quem não estará. Isso depende da sua escolha. Porque a oportunidade lhe está sendo dada pelo Senhor. Correto? Então vamos lá. Ainda em Cafarnaum, Jesus faz uma péssima escolha: curar a sogra de Pedro. Então, ele curou a sogra de Pedro, e aí, ele expulsou demônios e curou muitos doentes. Imagine, a multidão cercou Jesus. Nesse momento, se aproxima de Jesus um mestre religioso e também um seguidor dele. O mestre diz: Senhor, Rabi, mestre, professor. Repare que Jesus nunca exigiu que o chamassem por qualquer título. Por isso que eu nunca exigi de vocês que me chamassem de reverendo. Eu tenho diplomas teológicos no Brasil e de fora. Lá está, reverendo Walter. Mas nunca exigi de vocês que me chamassem por qualquer título. Porque pregar o Evangelho não é questão de título, é questão de vocação e paixão. Então, veja só, ele diz: Rabi, eu estou pronto para seguir. Uma coisa que me assusta aqui é que Jesus deu uma resposta indelicada, tanto para um como para o outro. Eu não sei se daria esse tipo de resposta, mas ele deu. Ele olhou para o mestre da religião e disse: você quer pregar, não é? O Evangelho. Tá, você quer me seguir para pregar o Evangelho. Só que eu vou te dizer uma coisa, meu amigo. As raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, e eu não tenho lugar onde descansar. O que você está querendo é uma vida sem descanso, uma vida cheia de estresse, porque lidar com pessoas não é fácil. Lidar com pessoas é lidar com mentes, gostos, desejos
emoções, cinismo, verdade, hipocrisia, uma série de coisas. Vocês que lidam com gente, sabem disto, ou não é verdade? Se você é um psicólogo, a pessoa chega diante de você e começa lá a dizer, está tudo bem, mas você olha para a cara dela, e à medida que você vai atendendo pessoas, você vai vendo as expressões, as microexpressões dessas pessoas, que revelam que não está tudo bem, que ela está mentindo. A mesma coisa quando alguém chega para mim e fala assim, ô Walter, você é uma bênção. Do jeito que ele olha, eu digo, esse cara é safado. Mas eu não vou dizer, escuta, olha para mim, safado. Não, eu deixo ele falar. Mas eu sei que ele não é seguro do que fala e nem verdadeiro no que fala. Porque eu aprendi certas expressões. São mais de 40 anos falando com ovelhas e bodes no pasto do Senhor. Então, veja lá, Jesus olha para ele e diz, você quer pregar, mas você não vai ter descanso. Aí, chega o seguidor de Jesus, Senhor, eu quero te seguir, só que meu pai está muito doente, eu posso enterrá-lo antes de ir com o Senhor? Jesus olha para ele e diz, escuta aqui, rapaz, deixe os mortos enterrarem os mortos, você segue-me. Isso é muito indelicado. Quem ia gostar de ouvir isso? Se Jesus falasse com você, escuta, quem está doente na tua casa, tua mãe, deixa os mortos enterrar a morta. Isso não parece amor. Aí vão dizer assim, mas Jesus está muito estressado, né? Porém, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, os dois chegaram a Jesus, me entendem? Jesus proibiu que eles chegassem? Não. Vocês já leram aquele versículo? Todo aquele que o Pai me dá, de maneira alguma o lançarei fora. Como vocês entendem? Vou explicar. Agora, presta atenção. Abre os ouvidos. Por quê? Todo aquele que o Pai, a ideia é a seguinte, todo aquele que o Pai faz com que esteja vindo à minha direção, eu não o impedirei de chegar a mim. Eu não vou criar obstáculos que o impeça de chegar a mim. Eu não tirarei deste caminho. Eu não lançarei fora. Tá? Mas, quando você chega a Jesus, você tem que ouvir o quê? A verdade. Ele não impede que você chegue a Ele. Deu para entender ou não? Aqui não está falando que se uma vez você chegou em Jesus, você está agora eternamente com Ele. Meus queridos, há quantos anos eu ensino isso a vocês?
Eu dei um estudo aqui de mais de um ano sobre Apocalipse. Falamos sempre sobre isso. Dei ensinamentos sobre o livro de Judas. Falamos sobre isso. Da carta a Tiago. Falamos sobre isso. Em Timóteo. Em Tessalonicenses. Quando ensinei sobre as bem-aventuranças, falei sobre isso. Quando ensinei a vocês sobre tomar decisões corretas em um mundo tenebroso, falei sobre isso. Então vocês têm que decidir se querem que eu continue como pastor de vocês ou não. Porque vou continuar falando sobre isso. Nós precisamos entender o que Jesus espera de nós. Ninguém será proibido de chegar a Ele, mas chegando a Ele, você tem que ouvir a verdade. Você quer pregar, mestre? E quer me seguir para pregar? Então escute. Você não terá vida fácil. Você quer? Jesus sempre coloca uma condição àquele que se aproxima dele. Deus chamou todos os judeus para fora do Egito. E para onde ele os levou? Para onde? Que lugar no deserto? Monte Sinai. Para o quê? Lhes dar as condições que diriam a eles como eles deveriam se portar como filhos de Deus. Por meio do quê? Dos 10 mandamentos. Deus não impede que você chegue a Ele, mas chegando a Ele, esteja certo que você receberá condições. Jorge, você é um ladrão, sem vergonha, canalha, indecente. Tudo brincadeira. Mas veja bem, você é uma pessoa que a sociedade deplora, mas de repente você quer ir a Deus. Alguém prega para você e a mensagem entra lá e você vai a Ele. Jesus não impedirá de você ir a Ele, independente das suas atividades promíscuas, imorais. Porém, quando você estiver com Ele, esteja certo, Ele vai ser claro a você. O que você foi, você não deverá continuar sendo o que foi. Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso é o Evangelho. Aí, jovem, você quer enterrar teu pai? Puxa, o horário passou, não percebi. Deixa eu ver quanto falta aqui. Falta
1h20, mais ou menos. Então, desculpa, irmãos. Se vocês quiserem, eu dou uma parada aqui e continuo semana que vem. Então, veja bem. Mas quem precisar sair, por favor, não se preocupe, tá? Pode levantar, saia. Depois você assiste, caso queira, no YouTube, vai estar gravadinho lá, tá bom? Sem problema, eu vou entender perfeitamente, tá? Então, veja bem, mas não vou demorar não. Eu quero só que vocês entendam esses pontos. Aí, o segundo, vou enterrar meu pai. Jesus disse, você quer me seguir? A condição é que você deixe os mortos enterrarem os mortos, e agora é o momento de você me seguir. Mas Deus é contra a família? Não. Mas naquele momento, a preocupação do rapaz com a família era errada. E por várias razões que eu não vou entrar em detalhes agora, questão de herança, questão de aprovação, de tudo mais. Deixa isso para lá. Jesus disse, você tem que aprender comigo, vem. Jesus disse, você vai ter problemas se quiser pregar. E o outro diz, você tem que decidir entre enterrar seu pai e me seguir. Eu pergunto a vocês, isso é delicado? Aí, como você se sentiria se Jesus falasse isso? Eu vou entrar num seminário, Jesus, para quê? Porque eu vou pregar. Você quer entrar agora na academia dos estressados, dos que perdem o sono, dos que choram a maior parte do tempo. Você agora virá para o clube dos que vivem tristes. Porque ser pastor é viver triste. Eu não entendo esses pastores que dizem, eu sou um homem alegre. Eu não consigo. Você olha as pessoas se afastando de Deus, buscando coisas erradas, como você pode ficar alegre? Você olha as igrejas se apostatando de Deus, se afastando de Deus, como você pode ficar alegre? Enfim, Jesus então sai com seus discípulos, sobe num barco e vai atravessar o mar da Galileia, e no meio do mar vem uma tempestade. Ele está tão cansado, estressado, que ele dorme. E no meio da tempestade, os discípulos o acordam dizendo, nós vamos morrer. Ele olha, não fala nada. Ele fala com o vento, fica quieto. E de repente tudo para. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Jesus não é um homem, Ele é Deus. Ele é Deus. Os discípulos dizem, quem é este? Com Ele nós somos campeões. Mas Jesus está prestes a ensinar uma lição a eles em Gadara. E então eles chegam em Gadara. Aí está. Lá do meio do mar. Eles chegam em Gadara.
Agora, quando ele chega lá, o que acontece? 2 endemoniados. Em alguns textos da Bíblia aparece 1. Mas não se preocupem. É a forma de expressar, de salientar o caso. Não é nenhuma discrepância. Aqui, os demônios vêm a Jesus dizendo o seguinte: porque o Senhor veio aqui, o que o Senhor quer de nós? O Senhor quer nos tirar de onde? Desta região. A preocupação dos demônios era o quê? Permanecer onde? Na região. E ele diz assim: não nos mande para o abismo, para sermos julgados no dia do julgamento. Isso está escrito no Novo Testamento, que Deus encerrou uma parte dos demônios, dos anjos caídos, num abismo. Esses não conseguem atuar, mas Deus, porque é soberano, deixou Satanás solto. E parte dos demônios soltos. E ele está diante de demônios soltos. Aí os demônios dizem para ele: Senhor, sabemos que é filho de Deus. Eles sabem. Então lhe pedimos, não nos lance no abismo, mas faça, ordene, com que entremos naquela manada de porcos. Estranhamente, Jesus diz: vai. E os porcos, agora endemoniados, se transformaram numa verdadeira porcaria. Os porcos se atiram para o mar e morrem. Então, os que cuidavam dos porcos fugiram de medo. Fizeram uma reunião e procuraram Jesus e comparecem perante ele e dizem: saia daqui, porque o Senhor vai acabar com a nossa economia. O que o Senhor está propondo para nós que deixemos de fazer não é o que queremos. O que nós queremos é o que o Senhor saia desta região. O que os demônios queriam? Ficar na região. E o que as pessoas queriam? Que Jesus saísse de onde? Da região. Aí, eu faço algumas perguntas. Jesus tinha conhecimento do que iria acontecer com ele em Gadara? Sim. Ele sabia que seria rejeitado? Sim. E por que ele foi? Para brincar? Deus veio à sua vida. Ele sabe se você irá rejeitá-lo ou não? Sim ou não?
Sim. Se ele sabe que você irá rejeitá-lo, que você não quer saber de aceitar os princípios dele, por que ele fica ainda na sua vida? Para brincar? Ou lhe dar uma oportunidade? Você acha que Deus é brincalhão? Muito bem. Jesus foi para Gadara exibir seu poder somente sobre os demônios? Discípulos, vamos descer aqui em Gadara, porque agora é a hora de eu expulsar uns demônios aí, tá? Bum, saiu as legiões. Uma legião era composta, sabe por quantos soldados? 6.000. Digamos assim, em cada um havia 6.000 demônios. Quando a gente expulsa um só, você já viu o tormento que dá? Imagine expulsar 6.000 demônios de uma pessoa. O estado dessa pessoa, eles dormiam num cemitério, eles quebravam correntes, eles se atiravam no fogo, eles pintavam e bordavam. Os habitantes da cidade estavam apavorados com eles. Mas o que eles fizeram? Eles não se importaram com a libertação daquelas vidas, nem com o sofrimento de seus familiares. Só se preocuparam com eles, com seus interesses. Muito bem. Jesus então foi para Gadara libertar pessoas de demônios e fazer acepção de pessoas. Quer dizer, eu vim aqui só para esses dois, o resto que se dane. Eu jamais seguiria um Deus que trata bem uma parte de seus filhos e mal outra. Como eu posso seguir a um Deus que diz para mim, não faça acepção de pessoas, quando Ele faz? Que loucura! Que caminho de louco nós estamos tomando? Deus chamou vocês, todos. E Ele diz, eu sou o Deus de vocês. Eu chamei para serem meus. Vou enchê-los com o meu Espírito. E vocês serão minhas testemunhas para aqueles que estão longe de mim. O Espírito de Deus, quando é dado, não existe medida. Ele é. Jesus não está mais ou menos aqui. A minha fé diz que Ele está plenamente aqui. Mas por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos? E por que todos preferiram os porcos em vez de Jesus? Porque Jesus queria mostrar
Quais são as tendências humanas? O ser humano sempre escolhe o errado. Veja só. Jesus disse: vocês estão baseando a economia de vocês, colocando a confiança de vocês em cima de uma manada de porcos, e não sobre a eternidade. Você está colocando a sua confiança naquilo que você chama de tesouro, e não em Deus. Jesus foi a Gadara pela mesma razão de ele ter vindo ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entretanto, no mundo há os que creem e os que não creem. O que é crer? Fazer um compromisso espiritual e moral com Cristo e selá-lo em Deus. Eu não brigo mais com Deus, eu aceito o que Ele me pede, me fala. E então recebo a vida eterna. O que há na vida eterna? Todos os recursos da graça de Deus. Deus vai dar a você a capacidade de lutar contra os seus demônios, seus medos. Nunca lhe faltará coragem, sabedoria, discernimento, os dons espirituais, o verdadeiro amor. Então, a vida eterna sempre o conduzirá a olhar para a eternidade, porque essa é a sua característica. Mas a vida neste mundo o conduzirá a uma infelicidade tremenda e uma vida de insegurança. Tem gente que gosta de andar com aqueles que os maltratam. Por quê? Porque ele tem problemas emocionais. Ele prefere ser maltratado, espizinhado, humilhado por um grupo de pessoas que o aceitam como ele é, do que experimentar e ingressar em um grupo que exige dele mudanças. Quando eu jogava futebol, eu jogava na várzea. E quando fui fazer testes, cheguei como um varziano. Eu cheguei, peguei a bola e comecei a carregar. O técnico chamou do lado e falou: escuta aqui, ó, você quer voltar para casa?
Eu pensei, o que eu fiz de errado? A bola é sua, cara. Você não sabe tocar a bola, não? Eu pensei que eu estava agradando. Então, aqui a coisa é diferente. Na várzea você joga como quiser. Aqui você vai jogar como eu quero. Na várzea não tem muita tática, não. É bola para cima, bola para baixo, balão correndo, balão subindo, balão descendo. E seja lá pernada para o lado que vier. Mas aqui não. Então você tem que aprender a ser um atleta. Você entra no exército. Você quer viver como vivia nas baladas? Você vai para a cadeia. Então você tem que aprender a viver de acordo com o que você escolheu. Então, vamos terminar. Me desculpem por ter roubado todo este tempo de vocês nesta noite. Jesus ou porcos? A luz ou a escuridão? O que preferimos? Todas as palavras e ações de Jesus expõem e perturbam a natureza pecaminosa, porque o homem nasceu em pecado. Davi disse, em pecado minha mãe me concebeu. Não é o pecado dela, não. Por quê? Porque o homem é pecador e a mulher é pecadora. Quando os dois fazem ato sexual para gerar uma criança, são dois pecadores. Que passam para a criança o quê? O que Adão delegou. Mas então Jesus nasceu em pecado? Não. Porque Maria era pecadora, mas o sêmen que gerou Jesus em Maria não veio de um homem pecador, veio de Deus. Por isso que Jesus não nasceu em pecado, e é por isso que ele é chamado de segundo Adão. O sêmen que Deus criou em Maria não tinha pecado. Então nós temos uma natureza pecaminosa, e temos, por causa dela, obras pecaminosas. E precisamos lutar contra elas, dirigidos pelo Espírito Santo. Se Jesus está sendo dirigido pelo Espírito Santo, ou melhor, Jesus foi dirigido pelo Espírito Santo para chegar em Gadara. E se ele não fosse? Qual seria a melhor maneira de ele vender o seu produto, no caso o Evangelho? Como ele deveria se portar para atrair as pessoas? Fazendo o que fez? Até a hora de expulsar os demônios, tudo bem. Mas quando ele mandou destruir a economia do local, que eram os porcos, como ele deveria ter feito? Jesus nunca tratou a igreja ou o ministério como empresa. O empresário, ele olha
para o mundo e quer saber qual é a cor, qual é o interesse. E se as pessoas vêm a ele, ele vai dizer que o seu produto é bom. Mas o mestre chegou e disse: mestre, eu estou pronto a ir. O que Jesus diria? Oh, que bom, então vem. Não, ele disse: você está querendo ser estressado? O rapaz queria enterrar seu pai. O que Jesus deveria ter dito a ele na cabeça de um empresário? Vai, fala que eu recomendei. E indo lá já traz mais uns 3 ou 4. Ele disse: não, você vem comigo. Ele chegando em Gadara, o que ele devia fazer? Eu expulsei os demônios, agora está vendo aqueles porcos lá? São mais ou menos uns 2.000. Eu vou transformar eles em 10.000. Trazer prosperidade para vocês. Tá bom assim? É isso o que um empreendedor faz. O evangelho não faz. Porque o evangelho veio para nos encostar na parede. Veio para mostrar os interesses de Deus em contraste aos nossos. Por isso, eu termino com 2 slides, se vocês permitem. O pensamento deles, dos mundanos, é este: se vivermos do modo que Deus exige, nós sobreviveremos? Claro que sim. Tanto aqui, como para a eternidade. Aquele que faz a vontade de Deus neste mundo será aceito por Ele, devido à sua vida de fidelidade ou fé, conforme está escrito no livro de Abacuque, em Romanos. E em 1 João está escrito que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E hoje cedo, orando com a minha esposa, ela leu para mim o Salmo 112, né? E isso ficou no meu coração, que se um homem for honesto nos seus negócios, Deus estará com ele. O Evangelho de Cristo sempre nos conduz a uma vida dedicada a Deus, pelos seus pensamentos e caminhos elevados, sendo fiéis a Ele. Tenhamos a certeza de que teremos supridas as nossas necessidades neste mundo, assim como toda a sua sabedoria para lidarmos com os nossos contratempos. Aconteça o que acontecer, eu prefiro a Jesus em vez de porcos, a luz em vez da escuridão, a eternidade em vez da falsa felicidade terrena e mundana, a qual me causa náuseas. Que Deus nos abençoe. Amém.